Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Ele foi o único político eleito pelo povo para governar 2 estados diferentes em toda a história do nosso país. Minha gente, Leonel Brizola acabou de ganhar uma biografia consolidada, única para realmente poder contar toda a história dele. E quem conversa Bem Viver é justamente a autora desse livro, Carla Monteiro, jornalista, biógrafa, a responsável por colocar esse livro na praça, mais um golaço da Companhia das Letras. Carla, que alegria falar contigo. Obrigado pela disponibilidade, viu? Oi, Lucas, o prazer é meu. Tudo bem, gente? Vamos lá? Vamos lá, então, falar sobre esse livro, que é um calhamaço, são 400 páginas, é o volume 1. Ainda temos o volume 2, porque essa primeira parte vai apenas até o exílio dele, em 1979, o final do exílio, melhor dizendo. Então tem muita coisa para contar. Já quero saber quando que deve vir a segunda parte, se vai ter terceira, enfim, como que vão acontecer essas coisas. Mas vamos começar pelo início, porque o prefácio do livro ele já é muito emblemático, o que ele traz. Olha, ele não podia ser mais contemporâneo, ele não podia ser mais atual. Começa falando sobre o período que ele era governador do Rio Grande do Sul, às vésperas do golpe militar de 64, em um momento que ele abre fogo, digamos assim, inicia uma batalha contra o então presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy, e isso porque ele estava encampando a Companhia Telefônica Nacional, essa empresa brasileira, que era subsidiária de uma gigante internacional dos Estados Unidos, e ele estava lá justamente trazendo de volta essa empresa no movimento, como ele próprio dizia, anti-imperialista. E aí eu fico pensando que super dialoga com esse momento atual que a gente está falando sobre soberania nacional, o Pix é nosso, contra todos esses tarifaços. Enfim, queria te ouvir um pouco se a escolha dessa abertura do livro foi intencional para dialogar com esse momento que a gente está vivendo da nossa história, ou é mera casualidade, assim, que as coisas acabaram dialogando tanto, Carla? Lucas, eu acho que as duas coisas. Claro que eu pensei, né, no momento atual, como o Brizola conversa com hoje, né, a luta anti-imperialista fez muito parte da história do Brizola. Mas esse fato, essa encampação, também é muito importante na carreira do Brizola e para a gente entender o Brizola desse período, né? O Brizola pré-golpe de 64, né? Então, por isso eu combinei as duas coisas. Falar da mais importante luta do Brizola e também colocar ele no hoje, né? Ver o que conversa com hoje uma biografia do Brizola. Então, foi as duas coisas. E falando um pouquinho mais ainda sobre essa abertura do livro, tu já acabou explicando um pouco isso nessa tua fala de abertura, mas queria te ouvir um pouquinho mais. Te parece que essa luta anti-imperialista é uma grande marca da carreira política dele, ou a gente tem que dialogar mais com isso que a gente conhece como um dos fundadores do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, ou seja, um político que lutou pelos direitos trabalhistas? Aonde mais tu acha que a gente encaixa essa figura do Brizola na carreira dele? Então, Lucas, eu acho que o Brizola, eu brinco que é o Brizola do Velho Testamento, né? O Brizola pré-anistia, o Brizola do golpe, dessa fase anterior ao golpe de 64 e tal. Eu acho que o Brizola tem vários marcos na carreira dele, né? O Brizola investe muito na educação, ele é um pioneiro nisso, primeiro político brasileiro a trazer a bandeira da educação. O Brizola investe em reforma agrária, também é o primeiro, né? O Master é um movimento pioneiro no Brasil, que foi um movimento sem terra que ele ajuda a criar no Rio Grande do Sul. Mas a grande bandeira do Brizola deste período é o anti-imperialismo. O Brizola ele acreditava que o nosso subdesenvolvimento, né, todas as mazelas que a gente vive, é porque o dinheiro todo que a gente produzia aqui era escoado para os Estados Unidos, né? E com isso ele está conversando com vários movimentos latino-americanos, né? Então o Brizola ele não era um político do Rio Grande do Sul, isolado no Rio Grande do Sul. O Brizola estava conversando com o que estava acontecendo na América Latina. A gente não pode esquecer que o Brizola foi eleito governador no ano da Revolução Cubana, né? Ele foi eleito governador em 59. Então, estávamos vivendo na América Latina esse marco da Revolução Cubana, e o Brizola está ali inserido nesse contexto político latino-americano, influenciado pelo que estava acontecendo em Cuba, e que influenciava não só o Brizola, influenciava
O pessoal lá no Uruguai, que depois vai formar os Tupamaros, influenciava na Argentina, influenciava no Chile. Então, isso que eu acho interessante sobre o Brizola, sabe? O Brizola é um dos poucos políticos brasileiros que realmente se inseriu nesse contexto latino-americano desse período. Então, eu acho que o antiimperialismo é a bandeira maior, né? O grande guarda-chuva do que o Brizola representou nesse momento histórico. E é muito interessante que essa marca do anti-imperialismo ela é muito atribuída ao Jango, que foi justamente o presidente que foi deposto por conta do golpe militar. Então ele acaba levando muito desse entendimento sobre aquele presidente que desafiou os Estados Unidos, que desafiou todo esse norte global. Mas é muito legal ver que os dois, o livro apresenta muito bem, eles são muito contemporâneos. Tem uma diferença de idade mínima ali de 5 anos ou até um pouco menos. Eles eram parentes porque Uhum. o Brizola foi se casar com a com a Neuza Goulart, enfim, então eles têm uma proximidade gigante, mas há um fator que coloca eles como muito distantes, que é a origem. Enquanto o Jango tem de uma origem de muitas terras no Rio Grande do Sul, de muito dinheiro mesmo, o Brizola vem de uma família humilde ali, de muita luta, de muito trabalho no campo. Tu colocaria esse fator como talvez o ponto que fez com que, nesse mesmo período, nessa década de 50, enquanto Jango se postulava como vice-presidente da República, né, ao lado de Juscelino Kubitschek, enquanto isso, Brizola se alçava apenas entre aspas, mas prefeito de Porto Alegre. Te parece que essa distância política de alçada se dá por conta da origem financeira ou são outros fatores que explicam? E, obviamente, a origem explica muito, né? O Jango era um estancieiro que estava ali do lado do Getúlio, numa estância. O Getúlio era amigo do pai do Jango, então o Jango entra na política por aí, né? Pela história familiar dele de ser ali próximo do Getúlio Vargas. E o Brizola, ao contrário, o Brizola vem de uma origem extremamente humilde, é um cara que batalha muito, que luta muito para estudar, né, para conseguir chegar à universidade, é o primeiro da família a chegar à universidade, se depara com todas as revoluções políticas que estavam acontecendo naquele momento, né? Era 1945, o fim do Estado Novo, queda do Getúlio, né? Dois movimentos que estavam acontecendo dentro da universidade, que era o comunismo, né? Os comunistas eram muito fortes naquela época dentro das universidades, e a UDN se formando, e o Brizola escolhe uma terceira via, digamos assim, né? Ele escolhe o queremismo, escolhe o getulismo, e entra no trabalhismo pela via sindical, né? O Brizola não entra na política pelas mãos do Getúlio, como se acha. O Brizola entra pela mão de um sindicalista, que é o Zé Vecchio. Então, são origens muito diferentes dentro do partido. Você falou que o Jango é visto como essa expressão anti-imperialista, mas o Jango não era bem essa pessoa. O Jango era um cara conciliador, um cara que tentava ali agradar gregos e troianos, né? Inclusive, o começo do governo Jango é muito apoiado, né, pelos Estados Unidos. Ele vai, ele tem um encontro com Kennedy, ele é recebido lá com honras e pompas, ele fala no Congresso. Então, o Jango tentava conciliar ali uma política de trabalhista aqui no Brasil, mas conciliada com interesses norte-americanos e tal. Ele tentava juntar todo mundo. O Brizola não. O Brizola era um cara mais de enfrentamento, né? O Brizola ali ele vai a partir de 59, a partir da Revolução Cubana, a partir dos movimentos que surgem na América Latina, o Brizola vai se encaminhando para o nacionalismo revolucionário, né? O Brizola ele não é que ele abandona o reformismo, mas de certa forma ele abraça uma linha mais revolucionária a partir de 60, 61 e tal, ele abraça uma outra linha. Então é onde vai se dando distanciamento entre os cunhados, porque eram muito diferentes personalidades, diferentes origens, né? Então, assim, eu falo, Lucas, que eu acho que o golpe de 64 ele foi dado muito mais contra
o que representava essa ala à esquerda do Jango contra o Jango, né? Tanto que você vê que os militares, no momento lá exato, ligam para o Jango e falam: se você romper com essa ala radical que era muito identificada com Brizola, né? Tá tudo certo, a gente ajeita aqui as coisas. O Jango teria que romper com os sindicatos, romper com o Brizola, romper com a esquerda, mais com o lado do governo dele que era mais à esquerda. Então, acho que esse golpe militar, o golpe militar, ele é dado muito mais em nome do Brizola do que do Jango. A briga dos Estados Unidos não era com o Jango, era com o Brizola. Então, assim, e o Jango é porque ele era o nome de frente, ele era o presidente, né? Então, ele fica ali como sendo o rosto dessa luta anti-imperialista e tal. Mas ele realmente ele estava tentando conciliar, estava tentando fazer o jogo. O livro explica muito bem isso, né? O livro que ele vai para muito além da biografia do Brizola. O texto, o livro, a biografia se propõe realmente a trazer todo esse caldo político e é por isso que é tão rico. O que a minha pergunta foi muito mais provocativa de como a imagem estagna algumas coisas, algumas imagens que ficam, né? Como que a gente aprende na escola, mas quando a gente vai lá e revisita a partir de novas influências, como é o Uhum. caso dessa biografia, a gente tem a oportunidade de rever algumas coisas, por exemplo, isso, que o golpe foi muito mais direcionado para conter Brizola, que inclusive nessa biografia, nesse prefácio, tu traz uma aspa, que agora não lembro exatamente se foi do Kennedy, de quem dizendo que via o Brizola como uma ameaça maior do que o próprio Fidel Castro, que estava ali Era iniciando uma aspa, foi um editorial do Washington Post, quando saiu a notícia da encampação. O Brizola, e não só o Brizola, né? Tínhamos ali. A gente tem que levar em conta, Lucas, que era um momento de radicalização geral, né? Não só no Brasil, era um momento de radicalização no mundo, era um momento de radicalização da Guerra Fria. Então, assim, o Brizola está dentro de um contexto de radicalização. E ele era a figura aqui no Brasil que mais representava esse nacionalismo revolucionário aqui no Brasil, né? A figura de frente disso. Mas tinha muita gente ali com ele, né? Tinha a frente sindical, tinha o movimento Sargentos, tinha diversos movimentos ali junto dele, né? Ele era só o rosto disso. E o golpe militar é dado contra esse movimento da esquerda mais radical que queria ali ir para o enfrentamento, né? Queria um governo plebiscitário, que o Jango formasse um governo puro sangue e fosse para o enfrentamento verdadeiro, né? Porque, como o Brizola dizia, o clube da política lá do Congresso não ia aprovar as reformas de base, como de fato não aprovou e permitiu, né, que um golpe acontecesse da forma que aconteceu. Né? Foi um golpe civil militar, não foi um golpe puramente militar. Né? E agora falando um pouquinho da figura do Getúlio Vargas, que é um grande centro polarizador desse momento político, que é o momento que Uhum. o Brizola acaba, né, ascendendo, e como tu mesmo comentasse, o livro fala muito bem que ele acaba herdando muito desse legado, ele acaba incorporando muito, se transforma num grande getulista, até mais do que outras figuras que eram até mais próximas do que propriamente, que eram, enfim, braços direitos do Getúlio Vargas. Te parece que essa herança que ele acaba reivindicando de alguma maneira ainda se perpetua hoje em dia na política atual do Brasil, porque Getúlio é contemporâneo a Perón, e até hoje em dia na Argentina se fala do peronismo. O peronismo é um movimento muito forte, mas hoje em dia no Brasil não se fala muito do getulismo. Se fala para, claro, estudar a história sobre quem que foi Getúlio Vargas e tudo isso, mas não se fala muito sobre essa herança, né, do movimento e tão pouco do brizolismo. Te parece que essas correntes importantes foram deixadas de lado pelo Brasil e hoje a gente se agarra a outras expressões? Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, eu vou falar do Getúlio. Né? Sempre tem esse debate: quem é o presidente que será lembrado, Lula ou Getúlio? Né? Tem esse. Né? Outro dia eu vi o Fernando Moraes falando que o Lula será muito mais lembrado no futuro e tal. Mas se você pensar, o que nós estamos brigando até hoje? Pela construção da era Vargas, né? Nós estamos brigando pela Petrobras, perdemos a Vale,
estamos brigando pelos direitos trabalhistas. Então, de alguma forma, a era Vargas ela está acabando agora, né? Veja, o Getúlio morreu em 1954. Então, assim, nós estamos até hoje disputando o legado do Getúlio, né? Estamos aí disputando o legado do Getúlio. A Petrobras, acabamos de perder a Eletrobras, né? Legado do Getúlio. A disputa da Petrobras, legado do Getúlio. Mas depois da redemocratização, o PT ocupou esse espaço da esquerda, né? O PT veio muito forte. Então, acho que é isso. Acho que o PT ocupou esse lugar do getulismo, do brizolismo, né? Cresceu muito. Lula cresceu como figura pública, mas de forma alguma eu acho que o legado do Getúlio deixou de ser lembrado por nós, né? Por nós que somos de esquerda. Estamos aí brigando pelo legado dele até hoje. Não sei se eu te respondi, mas eu acho isso, assim. Acho que a gente não fala de getulismo, talvez a gente esteja voltando a falar de brizolismo, a falar de Brizola, né? Brizola voltou com muita força. Eu vejo uma juventude aí usando camiseta do Brizola, boné do Brizola. O Brizola está aí, vivíssimo, né? No imaginário, né? Ainda mais nesse momento que as democracias liberais estão em crise, que a gente está vivendo esse momento hiper conturbado, o Brizola volta como figura pública, o Brizola revolucionário de 61 volta aí no imaginário da juventude. Agora, eu acho que é isso. Eu acho que o petismo ocupou esse espaço depois da redemocratização e a gente parou de falar de getulismo, de brizolismo, mas o legado está aí. A gente está nessa disputa até hoje. Pois é, eu acho que tem também um elemento que Brizola, no final das contas, ele nunca conseguiu ascender propriamente a um cargo majoritário. No caso, como presidente da República, seja vice-presidente, como ele chegou a concorrer junto no início ali com o presidente Lula em 98, se não me engano. E aí me parece que isso contribui para ele ficar dentro de um marasmo de esquecimento, e aí a figura de Lula emerge logo nessa sequência e acaba consumindo muito. Te parece talvez que o presidente Lula deveria ser mais bem agradecido a tudo que Leonel Brizola asfaltou para ele chegar? Eu acho, vou falar uma coisa aqui que é super polêmica, assim, mas eu acho que o Brizola é o presidente que a gente não teve, sabe? Assim, o Brizola continua pairando aqui, né? A gente existe um e essa, eu não sei por que que eu pensando aqui, assim, pensando alto, mas eu acho que o Brizola tinha que ter sido presidente em 89, sabe? Teria sido um grande forma de fechar a ditadura, né? Assim, o golpe foi dado em nome dele, praticamente, né? Se você lê os jornais de 64, se você lê os editoriais, estavam xingando, era o Brizola, não era o Jano. Então, assim, e aí, se ele tivesse sido presidente em 89, teria sido uma grande lição democrática no Brasil, né? Mas infelizmente não aconteceu. O Lula veio com força, o Brizola voltou do exílio já num outro momento aqui no Brasil, né? Eu ainda não entrei nesse estudo de por que o Brizola não chegou lá, por que o PDT não foi o partido que ocupou esse espaço da esquerda e tal. Mas eu acho sim, acho que o Lula deveria ser mais. Acho que o Lula até o Lula sempre cita Brizola, fala de Brizola, né? Mas acho que o Brizola é uma figura para ser muito recordada, né? Para ser muito lembrada por nós, como um cara muito importante na esquerda, assim, na formação da esquerda brasileira. Como que estaria Leonel Brizola vendo um dos representantes mais populares? Populares não, né? Eu acho que populares não é a palavra ideal, mas um dos representantes mais conhecidos da atual legenda, mais ou menos a atual legenda, no caso Ciro Gomes, abrindo quase um flanco com diálogo ao bolsonarismo. Então, eu tenho uma historinha engraçada, porque em o Brizola tinha um assessor e era até parente dele, porque era casado com uma sobrinha da Neuza, que era o Trajano Ribeiro, não sei se você se lembra dele, o Trajano. E o Trajano faleceu recentemente, né? E eu conversando com ele sobre Ciro, o Ciro era candidato a presidente na época, acho que foi na eleição de 18, né, ou 22, não me lembro. Eu conversando com o Trajano e o Brizola apoiou o Ciro Gomes em 2002, né?
O PDT apoiou o Ciro Gomes, mas disse que o Brizola falava assim: vamos apoiar o Ciro, mas o Ciro não é nosso. Eu acho que essa frase diz tudo, né? O Ciro não é nosso, o Ciro nunca foi um cara desse campo, né? Sim. Transitou aí entre todos os campos e tal, mas nunca foi um cara realmente trabalhista, né? Já o visionário Brizola já conseguia perceber muito antes das coisas se escancararem como havia uma ruptura gigante. Talvez ele não imaginasse que a ruptura é desse tamanho, a ponto do cara Desse falar que vai tamanho. para Paris, abandonar o segundo turno, enfim, uma figura difícil. E o Pode. Brizola fez exatamente o contrário, né? O Brizola, quando ele perdeu para o Lula em 89, ele foi lá e fez um super discurso e ele fez uma transferência de voto inédita, né? Pro Lula em 89. Carla, o tempo está acabando aqui. Eu tenho três perguntinhas rápidas que poderiam render uma entrevista toda, Uhum. mas vamos ver se a gente consegue encaixar tudo. Primeiro, retomando o início do livro, quando a gente fala dessa primeira metade do século passado, do século XX, especialmente até esses anos 30, até o início da Era Vargas, chama muita atenção e o livro escancara a força política que o Rio Grande do Sul impõe, basicamente, à política nacional, entre o Brizola, o Jango, o Getúlio, o Prestes. E logo depois a gente vai ver o surgimento do MST, do MAB e também ditadores da era da ditadura militar, que tem três, pelo menos, entre o Geisel, o Costa e Silva, enfim, por aí vai. Tu chegou a se debruçar, está pensando o que acontece com o Rio Grande do Sul que tenta impor tanto, pelo menos nessa primeira metade do século XX? Nossa, Lucas, eu nunca tinha ido ao Rio Grande do Sul, sabe? E fui passar uma temporada longa. Eu fiquei lá uns 4 meses, mais ou menos, fazendo a pesquisa básica, né? Entrevistando pessoas ligadas ao Brizola e tal. E eu fiquei muito impressionada, assim, o Rio Grande do Sul me impressionou muito, porque o Rio Grande do Sul é um lugar que tem uma história muito particular no Brasil, né? Um lugar que teve várias revoluções, né? E é o berço do Getúlio, né? Eu acho que tudo isso vem de Getúlio Vargas, né? Essa força do Rio Grande do Sul nesse período aí. Agora, te explicar por quê, realmente não sei, mas eu acho que tem uma história muito peculiar no Rio Grande do Sul. Eu comecei a estudar, comecei a entrar nas revoluções, como fui ler O Tempo e Vento, e para mim aquilo tudo era um outro universo, parecia que era outro país, assim. E foi estudando o Rio Grande do Sul, entendendo as revoluções gaúchas, que eu entendi o Brizola, sabe? Eu entendi de onde vem o Brizola. E eu acho que isso no livro está bem colocado, assim, sabe? A origem, né? O que faz um homem Brizola, as suas convicções, as suas contradições, tudo está explicado ali na história do Rio Grande do Sul, nesse O livro começo do livro. o livro dá muita conta disso, até quando fala o nascimento dele às vésperas de mais uma briga entre chimangos e maragatos, enfim, já mostra o caldo político que o Rio Grande do Sul se encontrava naquele momento. Ele nasce basicamente com a foice e a faca na É, mão. o, o Brizola é desse lugar, né? O Brizola tem essa origem. O Brizola ele tem a coisa da honra, a coisa né, da disputa física mesmo das coisas, né? Ele foi criado, ele atravessa a Revolução de 22, a Revolução de 23, Revolução de 30, Revolução de 32. Brizola vive tudo isso na infância, né? Então o imaginário dele é formado nesse lugar, né? E agora sim, para encerrar, Carla, eu sei que acabou de chegar o volume um, mas a gente já fica curioso para saber o volume 2. Já está escrito? Quais são as expectativas? Olha, Lucas, eu estou começando o volume 2. Eu acho que daqui 1 ano e meio, assim, no máximo 2 anos, a gente tem que estar lançando o segundo volume, até poder para não perder o pique, né? Carla, muito obrigado por esse tempo, parabéns por esse trabalho. Tá aí um bom livro aí para a gente se debruçar nesse 2026 que é tão importante que a gente entre dentro da história do nosso país para decidir os rumos que virão. Um grande abraço, brigadíssimo.